Olá, pessoas. Vocês estão acostumados a me ver em live, né? Mas hoje eu quero deixar para você uma pequena palavra de meditação e quero convidar você para estar com a gente ali sempre no canal da gente, Jornada Consciente Evangélico, vai estar aqui embaixo daqui a pouquinho, e você vai lá fazer uma visita para o nosso canal. Mas hoje eu quero ler para você uma palavra aqui em Isaías 55, verso 8 e o verso 9 e 10, que diz o seguinte: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro regue a terra e a fecundem e a faça brotar, para dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Nós percebemos aqui um propósito da palavra, né? Nós percebemos aqui que não são palavras frívolas, palavras vãs, né? Que não tem sentido nem significado nenhum. Deus não diz palavras que não têm significado ou sentido. Portanto, também não cria um caminho e nem projetos insignificantes. Nós precisamos pensar um pouco nisso. Agora eu vou ler um outro texto para vocês aqui, que é João, capítulo 2, verso 25, que diz assim, 24 e 25, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisa que alguém lhe desse testemunho a respeito das pessoas, porque ele mesmo sabia o que havia na natureza humana ou o que havia no homem. Nós precisamos aprender duas coisas que é muito importante. Nós estamos aqui, somos transitórios nessa terra, somos relativos aqui. Nós vivemos em um mundo temporal, em um mundo onde o secular ele está mudando constantemente, né? E nós precisamos ter muita sabedoria e entendimento para não nos colocar embaixo de projetos que amanhã ou depois eles podem ser modificados, podem ser transformados. Sim, todos nós temos projeto que vai transformando, mas nada sai assim sem sentido, ou por alguma ganância, ou por alguma coisa que vai trazer para você algum tipo de benefício próprio para si, para sua família, ou para quem quer que seja. Nós vivemos num mundo onde nós estamos juntos, vivemos em comunidade, vivemos tudo que eu faço aqui atinge o outro, tudo que o outro faz lá me atinge. Então, todas as vezes que eu vou entrar em algum tipo de projeto, algum tipo de proposição, alguma coisa que a pessoa tem, ou você tem, ou o outro tem, você quer entrar num projeto junto com alguém, você tem que observar que tem, no mínimo, dois resultados possíveis em todo tipo de ação que você faça nesse mundo. Por isso, não devemos nos colocar definitivamente com todas as ênfases, com tudo na nossa vida, e a gente não muda nunca de posição, nem de lugar, nem de pensamento, nem de caminho, porque a gente acha que a gente está certo. E aí a coisa começa a se complicar para o nosso lado, porque acabamos de ler aqui um texto que tem um pensamento transcendente, algo que está além de nós, algo que não podemos manipular, algo que não podemos negociar. Algo que nós não podemos colocar uma rédea, colocar um cabresto e poder manipular para o lado da gente que a gente quer. Nem precisa tentar, porque você vai perder muito tempo. Nem o jejum, nem a oração, nem nada disso vai mudar o pensamento, o caminho e o propósito de Deus. É muito importante que cada um de vocês possam entender isso de uma vez por toda, para que o ser humano não venha simplesmente se decepcionar, e alguns chegam até a óbito, alguns chegam até as vias de fato, porque realmente a pessoa estava esperando que só aquele caminho estava diante dele era o certo. Então nós precisamos trabalhar nessa terra com dois tipos de resultado possível: perder ou ganhar.
Nós precisamos fazer com que essas coisas realmente encham o nosso coração. E para que a gente não venha estar sempre amargurado, decepcionado, destruído por dentro, a gente tem que firmar o nosso pensamento, o nosso porto seguro deve ser Deus. A nossa rocha onde a gente lança a nossa âncora, né? A gente possa ancorar a vida, deve ser lá. Não pode ser em um ser humano transitório, em uma ideia transitória, em um momento transitório, em um momento de emoção, em um momento até de idolatria da gente, até mesmo do nosso coração, está totalmente... E a gente até se engana, tem gente que diz assim, Deus falou comigo, Deus mostrou para mim. E na maioria das vezes não é, na maioria das vezes é o nosso próprio coração que está criando, projetando, né? Pensamentos, projetando propósitos ou possíveis resultados e até trabalhando fisicamente para que esses resultados deem certo e muitas das vezes não somente isso, eu passo do meu limite e muitas vezes até agrido o outro para que o outro tenha algum tipo de sensação ou de medo, alguma coisa, e que deixe eu passar por ali para que se complete, para que eu chegue no final de tudo, eu aplauda um Deus que não é Deus, mas que sou eu mesmo, que está dentro de mim, projetando e criando projetos. E nós precisamos entender que isso tudo é transitório. Tantas coisas nós queremos hoje, e amanhã, quando a gente olha para aquilo, a gente fala, meu Deus, por que eu pedi isso? Por que eu queria isso? Por que eu quero um trem desse, né? Mas naquele momento que você estava fazendo aquele negócio, aquela proposição, aquele propósito, você achava que era definitivo. Preste atenção, nada neste mundo é definitivo, porque vem de cabeças que estão mudando a cada momento, a cada instante. Hoje você é um, amanhã você já levanta outro. É muito importante você pensar nisso. Então, o que é que eu tenho que fazer? É alinhar os meus propósitos aos propósitos de Deus, porque nem sempre eu vou ter sempre vitória, eu vou ter sempre um tipo de alegria porque eu estava certo. E isso não vai acontecer, porque você e nem eu e nem ninguém de nós somos Deus. Então, dois resultados possíveis. Ou eu posso perder ou eu posso ganhar. E eu já tenho que entrar nisso sabendo se eu perder o que eu vou fazer e se eu ganhar o que eu vou fazer. Para que eu não venha desistir no meio do caminho, tá bom? Então, aonde eu coloco essa certeza, essa esperança, essa confiança? Só em Deus. Aqui em João, no capítulo 2, nós lemos um texto que diz assim, né? Então ninguém precisava dizer para Jesus quem era o ser humano, porque ele sabia o que estava lá dentro do ser humano. Ninguém aplaudiu Jesus e ele falou, ai, que bom, muito obrigado que você me aplaudiu. Não, o Senhor não estava buscando aplauso de ninguém. E ele sabia que até mesmo os seus iriam virar contra si lá na hora H, na hora de tomar aquela decisão, na hora de concluir aquele propósito de Deus. Então é muito importante, nós vemos o quanto conflito Jesus causou nesse mundo, porque o pensamento dele era alinhado com o pensamento de Deus, não era alinhado com o pensamento dos fariseus, saduceus, herodianos, não era alinhado com o pensamento de Herodes, nem com o pensamento de César, nem com o pensamento de ninguém. Jesus tinha o seu próprio pensamento, a sua própria agenda. Ele estava realmente fixado nesse pensamento de Deus, esse propósito de Deus, esse caminho de Deus. Por isso, até a sua morte não levou a ele a decepção, porque ele sabia o que estava no coração do ser humano. A pessoa pode dizer para você, eu te amo e vou estar com você pro resto da minha vida. Pode ser que esse resto da vida seja amanhã, pode ser que esse resto da vida seja daqui 2 horas, pode ser que esse resto da vida demore 20, 30, 40, 50 anos, mas nada é eterno. Pode durar 100 anos, nada é eterno. Para que você não se decepcione, você não morra de amargura, com estresse, depressão, síndrome de pânico, uma série de coisas, não firme os seus propósitos em cima de areia, em cima de pensamentos humanos, em cima da rocha que é Cristo Jesus. Deus, que é a rocha dos séculos, ele pode fazer com que os propósitos dele seja verdadeiramente feito e através de você, e você possa receber algum tipo de vitória nisso, mesmo que não seja você o empreendedor desta batalha, desta grande
empreitada, né? Nós podemos dizer. Portanto, os pensamentos de Deus, né? E os caminhos de Deus e todos os propósitos de Deus está além do céu, além das estrelas, então é transcendente. Então eu preciso ter a minha confiança, sim, com relação àquilo que eu estou fazendo nesse mundo, mas eu tenho que ter uma confiança, um lastro, aquilo que me prende, que me amarra a certeza absoluta que é Deus. Quando eu faço isso, a minha vida vai enfrentar as derrotas, as decepções, as angústias com mais facilidade. Porque o Deus que é a rocha dos séculos, ele não se abalou. Eu abalei, os homens se abalaram, o mundo abalou, toda a terra se abalou, as instituições se abalaram, tudo aquilo que era para lutar a favor está lutando contra. Não tem problema, porque você confia no Senhor. Tem, você entristece, você se abate, você se angustia, mas o Senhor renova a sua alegria toda manhã. O choro pode durar a noite, mas a alegria vem pela manhã. Espero que você tenha se beneficiado com esta palavra. Deus abençoe você e até uma próxima. Amém?